Rato em enfermaria de maternidade na capital. Mães com bebês recém-nascidos ficaram desesperadas. Preso dentro da igreja. O acusado de participar de facção criminosa em Vitória é acusado de tráfico e homicídios. O mistério do desaparecimento de médico capixaba em São Paulo vira livro, um ano depois, e o caso continua sendo investigado. O flagrante do furto, o caminhão deixado na oficina para conserto, é levado pelos criminosos. E câmeras também flagraram um bandido que deu prejuízo ao dono de um restaurante. A participação dos amigos do TN. As imagens são de um antigo hospital em Cariacica. Seringas, papéis espalhados e até roupas. O abandono preocupa os moradores. Governador Paulo Artung fala sobre os investimentos na área de petróleo e gás no estado. E o TN denunciou e tudo foi resolvido. Há 20 dias Thaís não andava. Hoje, olha ela aí. As sequelas depois de tomar uma vacina ficaram para trás. A gente volta em um minuto. Olá, boa noite. A cena que causou revolta. Um rato circulando pelas camas da Promátria em Vitória. No quarto, mães com filhos recém-nascidos. A imagem foi registrada por quem estava no local. Veja com Tainá Lopes. O vídeo mostra o rato no quarto onde estavam as pacientes. Mães recém-operadas com bebês no colo são obrigadas a descer das camas para dar espaço ao rato. Repare no momento em que um animal enorme pula da cama e sai pela porta. Veja novamente. As mulheres chegam a relatar na gravação que estão com medo e com nojo de continuar no local. Teve um rato enorme aqui dentro, era 4h40 da manhã. Todo mundo ficou em pânico, as meninas aqui que tá, tudo costurada, ficou tudo doido. Foi para outro quarto, depois saiu pelo corredor afora. Ninguém teve coragem de matar e falaram que isso é normal aqui. Ai, que horror! Ai, que nervoso! A nossa equipe foi até a Promatre para tentar conversar com pacientes que presenciaram a cena e também com mães ou familiares que aguardavam atendimento no local. Mas ninguém quis comentar sobre o assunto. Esta foi a primeira vez que a direção da Promatre tomou conhecimento de uma situação como essa. A diretoria ainda nos informou que o controle de pragas é realizado aqui no hospital mensalmente, justamente para evitar o aparecimento de ratos, entre outros animais e insetos. Estes são comprovantes de ordem de serviço para a empresa responsável pelo controle de pragas na Promatre. O trabalho, que já havia sido realizado em dezembro do ano passado, também foi reforçado hoje, após o aparecimento do rato. Isso é um caso esporádico, né? A Promatre, em outros locais aqui nessa região alagada, isso pode acontecer, mas é a primeira vez que isso acontece na Promatre. Lógico, vamos rever tudo isso, mas nós mantemos um tratamento hoje mensal de derratização. A direção da maternidade ainda reforçou que a área externa da Promatre é limpa constantemente por um funcionário. Para o diretor, só há um motivo para o rato ter surgido justamente nesta maternidade. Talvez o ratinho seja uma gestante, né? Uma Promatre é a melhor maternidade do estado, é a referência do estado. Ela segura todas as outras maternidades. Talvez o ratinho preferiu a Promatre. Diretor, o senhor tem mesmo razão. É uma brincadeira, né? A participação dos amigos do TN pelo nosso WhatsApp. As imagens são da parte interna do antigo hospital em São João Batista, Cariacica. Seringas descartadas de forma incorreta, papéis espalhados pelo chão e até roupas. Muito lixo que atrai cachorros. O medo do amigo do TN é que esse cenário possa atrair pragas para a maternidade de Cariacica, que fica ao lado do antigo hospital. A Secretaria de Saúde informou que vai mandar uma equipe de limpeza ao local. E você tem um flagrante? Manda pra gente. O número é 99860-3355. Ou estava orando ou tentou se esconder. O fato é que o suspeito de participar de uma facção criminosa no bairro da Penha foi detido numa igreja.
Marlon da Silva, de 19 anos, estava dentro de uma igreja evangélica quando foi preso. Não se sabe se ele participava de um culto ou se correu para lá para se esconder. Mas o fato é que Marlon vinha sendo procurado há bastante tempo. Ele é apontado como um dos membros da gangue do Trem Bala. O grupo atua no bairro da Penha. Bastante perigoso, ele era bastante temido na comunidade, ele ostentava armas quando andava pela comunidade, ele intimidava os moradores e Marlon tem um histórico de participação em homicídios desde quando era menor. O seu primeiro mandado de busca e apreensão por homicídio foi no ano de 2013, uma morte ocorrida no bairro da Penha. As investigações apontam que o Marlon é o responsável pela execução de 4 pessoas. As vítimas seriam rivais. Ele também teria participado de um ataque ao posto da Polícia Militar, que fica lá no ponto final do bairro da Penha. Isso aconteceu em 2014. Na ocasião, criminosos efetuaram vários disparos contra a base da PM. O histórico na criminalidade rendeu a ele reconhecimento na facção que atua. No Complexo da Penha, Marlon é chamado de matador. Dentro de uma organização criminosa, as pessoas têm diversas funções, né? Um vai para a pista vender a droga, outro é o líder, outro traz a mercadoria. E o Marlon, além de vender a droga, ele tinha a função de executar. Quando se decidia pela morte de alguém, Marlon ia lá e executava, dentre outras, com a ajuda de outras pessoas. A prisão do Marlon foi resultado de um trabalho integrado. A Delegacia de Crimes contra a Vida de Vitória contou com o apoio do 1º Batalhão da Polícia Militar. A importância é que a comunidade se sente aliviada e se sente mais segura e respondida por esses crimes que essa pessoa cometeu. Então, para uma comunidade que está assistindo diversas mortes de seus filhos, verem que um cidadão que amedrontava as testemunhas, amedrontava os moradores, ser preso é uma resposta de que nenhum crime, nenhum homicídio vai ser impune aqui em Vitória. O acusado foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana. Produtor rural deixa caminhão para conserto em oficina e o veículo é furtado. O crime foi registrado pelas câmeras. Os criminosos chegaram por volta de 1h da madrugada em uma Fiorino branca. Eles estacionam na esquina e 2 deles voltam embaixo de chuva. Um fica próximo ao caminhão e o outro, que está armado, vai até a frente da oficina para conferir se a barra está limpa. Em cerca de 15 minutos, eles deixam o local levando o caminhão. O veículo, uma F4000 com placas de Afonso Cláudio, seria entregue ao cliente na manhã de hoje. Mas, ao abrir a oficina, o mecânico de 33 anos se deparou com o espaço vazio. Meu mundo caiu, eu fiquei... nem senti o pé no chão não, eu tava voando, delirei. O caminhão foi trazido aqui para a oficina na última quinta-feira. Ele tinha acabado de passar por uma reforma e precisava de alguns ajustes na direção. Por esse serviço, o dono da oficina receberia cerca de R$400. Agora, o prejuízo é de 40 mil. Sem saber como arcar com o prejuízo e quitar a dívida com o cliente, o mecânico apresentou as poucas imagens que foram cedidas por vizinhos à polícia. Tô perdido. Dei queixa e tô aí procurando esse veículo aí. O caminhão é esse branco aí, placas BGZ 2178. O veículo é utilizado pelo dono, um produtor rural de 24 anos, para fazer o transporte de bananas da roça para o Ceasa em Viana. E em plena crise, um dia sem trabalhar, já é motivo de desespero. Sem o carro é a mesma coisa que não ter os braços. Eu ganho a única coisa que eu tenho para trabalhar, sobreviver o carro. Repare que o caminhãozinho está em ótimas condições, foi totalmente reformado há pouco tempo. Como se não bastasse o prejuízo com a falta do carro, toda a reforma foi financiada através de empréstimos junto ao banco. Era trabalhar e pagar o carro e continuar trabalhando. E agora sem o carro? Sem o carro, como? Fazer o quê? E como a situação não está fácil para ninguém, mecânico e cliente uniram forças para correr atrás de informações sobre o paradeiro do caminhão. E apelaram até para os próprios ladrões. A pessoa que pegou esse carro aí, que se sentir que vai ficar meio agarrado, põe o carro na rua aí que a polícia acha ele para nós. Entrega aí, fica na boa. Tá bom, fica bom para mim e bom para quem pegou. Bom, quem tiver informações, Disque Denúncia 181. O Tribuna Notícias fez a denúncia e, felizmente, deu resultado. A Thaís, a garotinha que ficou com sequelas e não conseguia andar, depois de tomar uma vacina, recebeu todo o apoio médico e está super bem. E bem até demais. Confere aí.
Essa é a Thaís, uma menina de 3 anos que se amarra em dançar funk. Ela coloca uma música no celular e vai imitando os passos do clipe. Mas quem vê ela assim hoje, não imagina que 20 dias atrás ela mal conseguia andar direito. Mamãe, vai doer. Reclama muito de dor, pede a todo momento, mamãe, coloca gelo. A Solange, mãe da pequena dançarina, estava desesperada. Ela levou a filha ao Hospital Infantil de Vitória, a menina tomou uma injeção e dias depois a nádega direita inchou. Com o inchaço veio a dificuldade em mexer a perna direita para andar. Quando voltou no hospital, não conseguiu explicações e nem que alguém resolvesse o problema. Mas a mãe correu atrás e tudo mudou. Veio ultrassom, raio-x, ortopedista, que nada disso tinha aparecido antes. E assim, hoje, graças a Deus, ela está muito bem, está andando normal, graças a Deus, e a reportagem da Tribuna que vieram aqui na minha casa. A Thaís foi bem recebida no Hospital Infantil de Vitória, onde fez todos os exames e avaliações. E para o tratamento, ela precisou vir aqui no Hospital da Polícia Militar, em Bento Ferreira. Os médicos disseram para a mãe que aquele inchaço era uma celulite, mas de um tipo diferente, e não daquele comum que todos nós conhecemos. O tecido subcutâneo, que fica logo abaixo da pele, e o próprio músculo, quando a injeção é intramuscular, né, eles são suscetíveis à infecção quando chega um germe, quando o germe penetra ou pela pele ou introduzido por uma agulha, no caso de uma injeção. Quer dizer, é essa infecção no tecido subcutâneo que é chamada de celulite e é que dá, às vezes, vermelhidão, essa vermelhidão e o calor que se vê associado a procedimentos e outras tantas vezes por penetração do germe pela pele. Ficar com a pele avermelhada e dolorida depois de uma injeção de medicamento é normal, mas se aparecerem outros sinais, a orientação é voltar no lugar em que a injeção foi dada. Se a criança ou mesmo o adulto começam a ter muita dor no local onde foi aplicada a injeção, mais inflamação, vermelhidão extensa e começa a aparecer febre, esses sintomas já podem não ser aquilo que se espera pós uma injeção. Apesar da Solange ter feito isso e não terem dado a atenção que ela merecia, hoje está tudo bem. Ela está aliviada e a filha está bem melhor. A Thaís ficou com vergonha da gente. Pensou até que íamos dar mais injeção nela, mas mostrou que a perna está normal. Foi só colocar a música que ela começou a dançar. O que eu aconselho para todas as mães é que a cada medicação que o enfermeiro for fazer ou que o médico receitar, que elas olhem o que está sendo passado para os filhos dela e a pessoa que vai fazer a medicação, para elas olharem mais, perguntar. Eu tive vergonha de perguntar. Talvez se eu tivesse perguntado não tinha dado no que deu. Mas que elas não tenham vergonha, que elas perguntem. Cheia de saúde a Thaís, né? Que bom. Mais de um ano depois e nenhuma notícia. O caso do médico capixaba que desapareceu em São Paulo é um grande mistério que foi parar nas páginas de um livro. Voar não era para Arnaldo uma coisa totalmente desprovida de sacrifício. Havia um sentido especial naquela viagem que o fazia ter menos desconforto ao sentir a aproximação da pista de pouso. Assim começa a história de um desaparecimento. Mistério em Sampa, de autoria do escritor e médico Dan Mendonça, tem como base o sumiço do médico Roberto Gomes durante uma viagem há pouco mais de um ano. Em plena era da tecnologia, das imagens, de tudo que a gente vê, esse homem evapora numa região de São Paulo tremendamente povoada de câmeras. Isso fica um mistério tremendo na mente da gente, um vazio, e eu resolvi usar isso para escrever um livro. O médico Roberto Gomes, de 65 anos, viajou para São Paulo para participar do lançamento de um livro em dezembro de 2014. O último contato do médico com a família foi por telefone. O oncologista foi visto pela última vez saindo do hotel. Imagens mostram o médico deixando a bagagem no guarda-volumes e saindo a pé. A narrativa do romance policial fictício é traçada através de vários pontos de vista diferentes, inclusive a do médico desaparecido. Quando a gente pensa no desaparecimento, como é que está o desaparecido? O que ele acha desse desaparecimento? Por que ele está lá? Será que ele sabe por que ele sumiu?
Às vezes ele não sabe porque ele sumiu. E qual foi o motivo? O que aconteceu? É uma coisa do passado, do presente, ou é uma coisa que visa o futuro? A família de Roberto Gomes preferiu não voltar ao assunto do desaparecimento. Por telefone, a filha do médico nos informou que o livro foi visto com bons olhos, como uma homenagem ao pai. Inclusive, o primeiro exemplar foi entregue pelo autor à esposa dele, que, segundo o que nos foi informado, já apreciou a leitura e gostou do que viu. A linguagem objetiva e moderna utilizada na obra é facilmente adaptável a um filme ou minissérie. Aliás, é exatamente esse o desejo do autor, que anseia pelo prazer de escrever o verdadeiro desfecho dessa história. Um dia, se puder escrever sobre o que realmente aconteceu com o Dr. Roberto, vai ser uma coisa muito interessante. Realmente um mistério, né? As investigações continuam sob a responsabilidade da Polícia Civil de São Paulo. Depois de se reunir com o presidente da Petrobras, o governador Paulo Artung falou dos investimentos nas áreas de petróleo e gás no estado. O Espírito Santo pode ganhar novamente o controle sobre a produção do gás no estado, que há cerca de 25 anos é da BR Distribuidora, uma subsidiária da Petrobras. Nós conseguimos avançar essa reflexão no sentido de que o estado possa, tendo nas suas mãos a concessão, desenvolver na sua plenitude o mercado de gás no estado. Isso é importante porque isso gera emprego, isso gera renda, isso gera desenvolvimento econômico de uma maneira geral. Outro assunto da conversa foi o investimento como um todo no Brasil. Como disse Artung, a intenção da Petrobras é atrair parceiros privados internacionais para voltar a investir na produção do pré e do pós-sal. Alguns campos que estão maduros. O que quer dizer um campo maduro? É um campo que já foi lá no pico da produção e começou a declinar a sua produção. Então nós temos isso, tanto no litoral carioca como no litoral capixaba. Essas áreas, a empresa está trabalhando mundo afora para encontrar parceiros privados e ele me disse que a aceitação está muito boa para trazer grupos privados para serem sócios dessa exploração. Atualmente, o estado é o segundo produtor de petróleo do Brasil. Aqui também são produzidos 10 milhões de metros cúbicos de gás por dia. Isso é quase a metade do que a Bolívia envia para o nosso país. E dentro desse panorama existem os trabalhadores capixabas que temem perder o emprego. E mesmo com essa situação financeira complicada da Petrobras, o governador aqui do estado mostrou que enxerga esse tema de uma forma positiva. A receita está certa, né? Diante de uma realidade como essa, buscar parcerias, buscar novos investidores e a gente poder manter a produção de petróleo, ampliá-la se for possível, e isso pode não só manter os empregos atuais, e isso é importante, como um pouco mais na frente ampliar a oferta de empregos, que é o que nós estamos precisando no Brasil. O flagrante de um furto a um restaurante na Serra. O bandido entra no estabelecimento usando as chaves e a senha. Parece nervoso e passa até por um buraco em busca do que roubar. O comerciante acredita que tenha sido um crime encomendado. O assaltante parecia conhecer o local. Ele evitou a maioria das câmeras, mas acabou flagrado por uma delas. Saiu levando um celular e R$200. Denúncias à polícia podem ser feitas pelo 181. Para você, boa noite. Até amanhã.